E sobre as desvantagens da biópsia, né? Quais são as desvantagens que a gente poderia considerar? Como eu terminei lá no vídeo anterior, uma das maiores desvantagens que tem de consequência, né, é o aborto, que se caso isso acontecer, é aquele desgaste, como eu falei, emocional e psicológico para o casal, né, principalmente para a mulher. Então a gente vai perder tempo para outras tentativas, o sangramento que é sempre intenso, né? É esperar menstruar para começar tudo de novo, e as consequências que a curetagem, né, pode trazer para o útero também. Então nessa parte. Outra parte de desvantagem seria o custo, né? Os custos são altos desses exames. A biópsia embrionária não é tanta, porque é feita aqui no Brasil, mas muitas biópsias, né, e exames genéticos são levados para o exterior para depois vir o resultado, então encarecem um pouco mais. Isso também, o custo é uma desvantagem, né? Outro detalhe de desvantagem é que isso não é um teste apenas, um teste genético, né? Um teste como, por exemplo, o teste da Covid, que a gente pega ali o meio de cultura, coloca algumas gotinhas, coloca o material ali, em alguns minutos ele diz pra gente se tem ou se não tem, como está. Não, né? Isso é uma manipulação de embrião, né? Onde a gente tira algumas células dele, fixa numa lâmina e manda para o laboratório para que seja feita a análise, certo? Então, por isso também o custo, né? Torcer também uma outra desvantagem, para que isso seja feito num bom laboratório, onde tenha bons embriologistas que possam fazer com perfeição essa biópsia embrionária, né? E que a atuação do embriologista não impacte na taxa de implantação do embrião, dele grudar ali no útero quando for transferir, né? Então, dependendo dessa manipulação, pode acabar danificando o embrião, né? Isso é uma desvantagem também. E se a gente não realizar a biópsia, né? Isso são só algumas conclusões que a gente chega. A gente não vai saber, primeiramente, se o embrião possui alguma anormalidade ou não, né? Caso ele tenha alguma anormalidade e não foi feita a biópsia, né? Isso a gente vai saber, vai ser detectado geralmente lá no ultrassom de primeiro trimestre, né? Que chama-se translucência nucal. Esse exame de ultrassom, que é aquele primeiro que o médico pede, né? No pré-natal, é feito na fase de 11 a 13 semanas de gestação. Então, geralmente, se detecta nesse ultrassom se tem algum tipo de anormalidade ou alguma suspeita. E se houver, a médica, né, depois o ultrassonografista, repete esse ultrassom para se ter certeza, né? Se não fizer também, e caso não engravidar, aí a gente também pode tirar as conclusões que a gente quiser, né? Que poderia ser um embrião aneuploide, que poderia ser porque o endométrio não estava tão grosso, porque não fez os exames de bactéria ou de inflamação do endométrio, era o Eualice, né? E o EMA, né? Que a gente falou também, tem outros vídeos falando sobre esses exames, né? Então a gente pode acabar tirando a conclusão que a gente quiser do que pode ter dado negativo, né? Do porquê pode ter dado esse negativo. Agora, gente, uma coisa assim importante, isso vai muito, essa decisão, essa decisão mesmo de tomar se vai ser feita a biópsia ou não, vai muito da autonomia do casal, entende? Porque assim, o fato da gente ter um laudo dizendo que o embrião é normal, não é garantido que esse embrião realmente não tenha nenhum tipo de anormalidade ou de anomalia. Pode vir um resultado normal, né? Ou seja, que não tenha ali as cinco síndromes, né? Down, Patal, Creutzfeldt, Klinefelter, enfim, XY das células sexuais, mas pode ser que tenha algum outro tipo de doença que não é detectado nesse exame que a gente fez. Percebe? Já tivemos caso que do embrião que veio como um menino, que ainda na época mostrava-se, né, o sexo no laudo, porque como a gente está analisando, né, os 23 pares de cromossomos, a gente não tem como não saber, né, qual é o sexo. Então a gente fica sabendo o sexo e veio como normal. Só que não foi detectado nesse exame de PGTA exatamente a doença que ele tinha. Naquela biópsia, nesse tipo de análise, ela não detectava. Teria que ser um outro tipo de análise. No caso, o PGT-SR que tinha que ser feito.
Percebe? Então isso também não é garantido. Então é por isso quando eu falo da autonomia do casal, é justamente isso. Como ele entende a biópsia, como que o casal encara a biópsia de embrião e esses resultados. Por quê? Se o casal entende e vê a biópsia como um potencial que pode aumentar a taxa de gravidez, né, por transferência, então é positivo. Né? Agora, se o casal não vê dessa forma, né? Tem gente que fala, não, isso não tem necessidade, mas é difícil de vir, isso para o tratamento ficar mais caro. Às vezes podem até achar que estão oferecendo para cobrar mais, né? Varia aí de casos para casos, clínicas para clínicas. Então, isso tudo vai dar autonomia do casal. O que o casal pensa sobre como ele está encarando esse tratamento com os profissionais que ele está sendo guiado, entende? Essa autonomia que vai fazer toda a diferença para decidir se vamos para uma biópsia ou não vamos para essa biópsia, ok? É isso.